Bom, gente, vamos lá para mais uma aulinha. Já pegando as dúvidas aí que vocês citaram. Então, vamos do mais simples ao mais complexo. Começar a falar hoje sobre as diferenças de passe e reiki. Existem diferenças entre os passes, né? Passe magnético, passe mediúnico e o próprio reiki. Então, quais são as diferenças básicas entre os tipos de passe e o reiki, né? Nessa primeira imagem, a gente vê um médium passista fazendo a técnica de imposição de mãos, né? Ele recebe, doa, na verdade, a sua energia, que a gente vai chamar aqui de ectoplasma, para esse interagente, assistente, como vocês queiram chamar, tá? Então, esse médium preparado, com a sua energia qualificada, doa a sua energia, a energia de ectoplasma, para esse interagente, assistente, que está aí recebendo o passe, tá? Ele pode estar influenciado, sim, né? Não estamos sós, então pode existir a influência, mas vocês vão ver a diferença para o passe mediúnico, tá? Então, esse é o primeiro tipo de passe, o passe magnético, onde o médium ele não está incorporado, ele apenas faz a imposição de mãos e canaliza o seu próprio ectoplasma para o receptor, tá bom? A gente também tem o passe espiritual, que seria apenas a influência do espírito. A exemplo, a gente tem a água fluidificada, não sei se vocês viram o filme Nosso Lar, onde tem uma passagem em que o atual marido da esposa do André Luiz, né, da viúva, estava muito doente e do lado dele, na cama, tinha um jarro com água, né? Não vou contar o filme todo, mas assim, André Luiz, para ajudar aquela situação enferma do então marido da esposa dele, eles permaneciam encarnados, né? Ela casou de novo depois do falecimento do André Luiz. Ele vai e emana fluidos energéticos para aquela água que está ali do lado da cabeceira do então marido da esposa do André Luiz. Então, esse é um tipo de influência de passe espiritual, que não há necessidade de um medianeiro, tá? Então isso pode acontecer. Acontece muito no kardecismo, né? Eles geralmente deixam na mesa aquela água e aquela água vai ser fluidificada pelos espíritos benfeitores que frequentam aquela casa espírita, tá? Em relação ao passe mediúnico, né? O passe mediúnico, ele pode também ser chamado de misto, tá? Porque ele tem a influência do campo energético do médium somado ao campo energético da entidade, do guia, tá? Aqui a gente não tem a percepção da ligação dos chakras, mas em tese a conexão entre o guia e o médium é feita por essa ligação chakral, tá? O campo áurico do médium, ele é dessa forma, tá? A gente tem um campo áurico natural à nossa energia, né? Se ele não estiver deteriorado, então digamos que esse é um campo sadio, né? Um campo áurico sadio, que é vibrado. Esse campo é criado pelas resistências impostas, né,
pela ativação e resistência imposta dos nossos chakras. Então, essa energia que flui, ela vai gerar esse campo áurico. Quando o indivíduo vai fazer o passe mediúnico, né, o médium vai dar o passe mediúnico incorporado, o campo áurico dele é somado ao campo áurico do guia. E isso gera a expansão desse campo, tá? Então, eu costumo fazer uma dinâmica para explicar esse sentido, mas vocês podem fazer aí na casa de vocês se você tiver vela, tá? Então, você pega uma vela com um pavio mais curto, se eles estiverem do mesmo tamanho, você diminui um pavio e deixa o outro grandinho. Aí você acende as duas velas. Você vai encostar a vela de maior chama na vela de menor chama. Então, quando você separar as duas, a vela de menor chama, você vai ver que ela aumentou um pouquinho a chama dela, enquanto aquela que tinha maior chama se manteve igual, tá? Então, mais ou menos é isso que acontece na incorporação. Quando você tem o acoplamento do guia, você acaba ampliando, expandindo o seu campo áurico, e quando o guia desacopla, a gente tem aí, permanece, né, com essa influência, com o nosso campo expandido por algum tempinho, em virtude desse alinhamento promovido pelo acoplamento áurico do seu guia, tá? Com relação ao reiki, o reiki, como eu já tinha falado antes, é a canalização de energia cósmica universal. Que energia é essa? É essa energia que a gente não vê, né? Esse espaço que a gente teoricamente acha que está vazio, não é um espaço vazio. Tem fluido cósmico nesse espaço. Então, ao ministrar o reiki, a gente recebe primeiro essa descarga de fluido, porque uma vez que a gente vai aplicar, a gente aplica primeiro na gente, né? Conforme eu ensinei para vocês. Então, a gente recebe essa descarga de energia cósmica universal e depois a gente direciona através dos símbolos a energia para o interagente, para o consulente, para o assistente, como vocês queiram chamar. Isso evita, né, a doação de ectoplasma e a desvitalização do medianeiro, né? Isso foi o que despertou, essa desvitalização do medianeiro foi o que despertou no Mikao Usui a busca por alternativas que não desvitalizassem quem estava aplicando a técnica, né? Porque lembra que ele fazia a outra técnica chamada Keiko, e nessa outra técnica havia desvitalização de quem estava aplicando a técnica, né? A mesma coisa acontece quando é o passe magnético, e que depende, né, da energia do mediador, daquela pessoa passista ou passista que está fazendo a imposição de mãos, né? E aí a gente tem os símbolos do rei, que vocês já aprenderam o Shokurei, que ele trabalha a nível físico, direciona esse potencial energético, cósmico, universal, a nível físico. A gente tem o Seireki, a nível emocional, o Honshaze Shonen, a nível mental. O Honshaze Shonen, ele, por estar a nível mental, ele vai ser o símbolo de projeção à distância, né? E ele também pode ser chamado de tapete de luz. E por fim, o Daikomiô a nível espiritual, certo? Então essas são as diferenças básicas. Acredito que isso ficou bem curtinho, direto e claro. No colegiado de Xangô, por que vocês aplicaram o reiki, né? Aprenderam a aplicar o reiki? Para que vocês não tenham essas descompensações, desvitalizações energéticas
apenas pelo passe magnético, em posição de mãos. Ainda que até agora a gente só tenha feito passe mediúnico com acoplamento áurico, né? Expansão do campo áurico, também não havendo essa digitalização, pelo contrário, essa amplitude e expansão desse campo. Então, por que a gente aprende, né, o reiki no colegiado? Para não haver desvitalização do nosso corpo na hora de aplicar algum tipo de técnica, seja o passe, a gente não vai fazer o passe magnético dentro do colegiado, a gente sempre vai optar entre o reiki e o passe mediúnico, tá bom? Então espero que tenha ficado aí claro para vocês, certo? Até a próxima!